Boa noite a todos, graça e paz. Estamos aqui dando início a mais um culto ao Senhor, para a honra e glória do nome dEle. E eu queria começar esse culto lembrando no Salmo bem conhecido, Salmo 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente para águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar. Bondade e misericórdia andarão comigo todos os dias, e habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. Esse é o nosso Deus, meus irmãos, um Deus que mesmo quando estamos andando pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco, cuidando de nós, nos direcionando. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos Te agradecer, Senhor, por mais um culto a Ti, Senhor, mesmo que online, mas estamos juntos pelo sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, meu Deus. Tu possa usar, Senhor, esse culto para a honra e glória do Teu nome, que a Tua palavra, Senhor, entre em nossas mentes e nossos corações, que Teu Santo Espírito aplique em nossas vidas, Senhor, tudo que for falado da Tua palavra nessa noite, Senhor. E que possamos sempre confiar, Senhor, e nos lembrarmos que Tu és o nosso bom pastor, que cuida de nós, Senhor. E quando temos a Ti, nada nos faltará, Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais uma vez podermos estar aqui para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queria começar com um louvor também, que você possa cantar comigo, se alegrar no Senhor, possamos adorar ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Glória a Deus. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Glória a Deus, adore o Senhor, louve o nome do Senhor, engrandeça o nome do Senhor. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Glória a Deus. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos,
Deus, louvado seja o nome do Senhor. Antes da gente ir para o texto, só queria relembrar novamente aos irmãos os nossos horários. Domingo de manhã, 9h30, escola dominical. Domingo à noite, 19 horas, culto de pregação da palavra do Senhor. Terça-feira temos no nosso grupo do WhatsApp da igreja o nosso culto de oração. Se você quer participar e não está lá no grupo, faz um comentário aqui no YouTube mesmo, que a gente vai ver e entre em contato para colocar também nesse culto de oração. Quinta-feira também temos culto de pregação da palavra e sábado, 18 horas, temos nosso culto de louvor e oração e adoração ao nosso Deus. Participe, compartilhe esses vídeos, é uma forma da gente estar evangelizando, da gente estar pregando a palavra de Deus para nossos familiares, para nossos amigos. Então compartilhe esse vídeo, participe conosco, esteja junto, esteja em oração, esteja buscando sempre a face do Senhor. Como temos falado muito, é tempo de orar, meus irmãos, é tempo de buscar ao nosso Deus. E hoje a gente vai terminar de ler o livro do profeta Abacuque. Vamos ver o capítulo 3. Temos caminhado por esse livro do profeta. Deus tem falado muito ao meu coração, à minha vida. E minha oração é que Deus também esteja falando muito a você através dessa série de mensagens sobre Abacuque. E só para a gente dar uma lembrada, se você lembra, Abacuque começa... Ele estava bem amargurado, ele estava cheio de tristeza, ele olhava para Judá, onde ele morava, e só via violência, só via injustiça. Então ele clamava ao Senhor: Senhor, até quando tu vais permitir isso? Até quando o teu povo vai continuar fazendo isso e destratando a tua palavra, indo contra ti, pecando, Senhor? Então, depois de muita oração, o Senhor responde. E, como a gente lembra, não foi aquilo que o profeta esperava, Deus disse que ia punir Judá sim, mas que ia mandar os babilônios, um povo pior ainda, para destruir o seu reino de Judá, acabar ali com a cidade de Jerusalém. E aí o profeta não entende, o que ele faz? Ele ora novamente ao Senhor. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, ele não estava entendendo o que Deus ia fazer. Então ele ora ao Senhor novamente, ele pede, ele clama ao Senhor, ele se coloca como um sentinela, ele coloca uma posição de espera, esperando o Senhor dar uma resposta para ele. Então o Senhor responde, mostrando a ele que por mais que Deus vai usar aquele reino da Babilônia por um momento para punir Judá, Deus está ciente da iniquidade da Babilônia, ele sabe que é um povo mau, um povo perverso, e vai sim punir a Babilônia no tempo certo. E como a gente viu no sermão passado, Deus realmente trouxe essa punição, e o que é a Babilônia hoje nem existe mais, porque Deus estava atento, Deus sempre está atento ao pecado, e ele julga sempre o pecado. Isso tem que nos lembrar, meus irmãos, já nos ensinar também, que não importa o momento da vida que a gente está passando, a gente tem que orar ao Senhor. Porque, como a gente viu, Abacuque orou quando estava amargurado, quando estava com medo, quando estava triste. Então, quando você estiver triste, meu irmão, amargurado, com medo de algo, dobre o seu joelho, ore ao Senhor, busque o Senhor, busque o consolo no Senhor. Abacuque orou quando estava ali com medo. Então, ore quando estiver com medo, quando alguma coisa estiver afligindo o seu coração. Quando a gente não entende o que Deus está fazendo em nossa vida ou na vida de alguém. Então, que a gente, ao invés de ficar com raiva, de não buscar fazer coisas que não convém, que a gente possa fazer feito Abacuque e orar, buscar a face do Senhor, até quando a gente não entende o que Ele está fazendo, o que Ele está fazendo na nossa vida. Mas uma coisa que a gente nunca pode esquecer, meus irmãos, que a gente vai até ver nessa mensagem de hoje, é que a gente sempre tem que orar ao Senhor em agradecimento por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele tem, as bênçãos e graças que Ele tem derramado sobre a vida do seu povo, sobre a minha vida, sobre a tua vida. E eu estava também nesses dias meditando nesse texto de Abacuque, essa questão de ter fé em Deus, que Abacuque aqui vai mostrar uma fé em Deus tremenda nesse capítulo 3. E quando você tem fé em Deus, não sei se você já passou por isso, mas muitos vão achar que você é louco, que está tudo se acabando, tudo parece que está contra você, mas você está com a sua fé em Deus e não está abalado, não está com medo, não está ansioso, porque você confia no Senhor. Outros vão dizer que é tipo uma fuga da realidade. Não, você crê nesse Deus aí que nem existe, para não ter medo das coisas que estão acontecendo aqui. Não sei se você já ouviu isso, eu com certeza já ouvi, e confesso que até já falei isso, quando eu não acreditava em Deus. Eu achava que fé em Deus era só o pessoal tinha medo de uma coisa e outra e inventava essa questão de Deus para
como uma fuga da realidade, né? Quão errado eu estava e perdão, Senhor. Já pedi muito perdão a Deus por isso e continuo pedindo pela minha incredulidade no passado, porque quem não tem o Espírito de Deus não vai realmente entender o que é essa fé. E como eu disse, o mundo vai achar que essa fé é loucura, mas eu tenho uma certeza, meus irmãos, que ter fé em Deus é a única coisa sensata que a gente pode fazer nessa vida. É a coisa mais certa que a gente pode fazer. É depositar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Porque como a gente tem visto aqui no livro de Abacuque, o justo viverá pela fé. Pela fé em um Deus eterno, pela fé em um Deus bom, pela fé em um Deus justo. Como Abacuque tem nos ensinado aqui nesse seu livro. Meus irmãos, quando a gente confia em Deus, quando a gente tem fé em Deus, a nossa tristeza, o nosso medo, ele se transforma em alegria, se transforma em gratidão. Como a gente vai ver aqui nessa noite, no capítulo 3, porque Abacuque não estava bem, mas ele ouviu a voz de Deus, entendeu a voz de Deus, confiou em Deus e isso fez toda a diferença na vida do profeta. Vamos ler a palavra do Senhor, Abacuque, capítulo 3. Vamos estar com o slide aí, se você tiver com sua Bíblia também, deixa ela aberta para a gente ir lendo o texto juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram, os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos do teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos, com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteastes as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ó Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Amém. Glória a Deus. Você pode fechar seus olhos, vamos orar novamente ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua palavra maravilhosa, Senhor, palavra que é luz para os nossos caminhos, essa palavra que é lâmpada para nossos pés, essa palavra que muda nossa mente e nosso coração, essa palavra que nos transforma, Senhor, através do Teu Santo Espírito. E oramos, Senhor, nesse momento, para que Teu Santo Espírito possa aplicar tudo que for visto nessa noite em nossos corações e em nossa mente, Senhor.
que possamos ter o entendimento da Tua palavra, mas também possamos colocar ela em prática em nosso dia a dia, Senhor. Possamos aprender com o profeta Abacuque. Tu fala aos nossos corações, é o que pedimos. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Uma primeira coisa que a gente vê aqui é que Abacuque começa seu texto dizendo que é uma confissão, mais que uma oração, né? O profeta está confessando ao Senhor. Porque Abacuque, como a gente viu, ele, de certa forma, ele tinha perdido a confiança em Deus. Ele, com a sua incredulidade, com sua falta de entendimento, ele estava, de certa forma, duvidando do Senhor, achando que Deus talvez não estivesse fazendo a melhor coisa. A gente vê um pouco de dúvida na história aqui de Abacuque, no capítulo 1 e 2, principalmente. E, meus irmãos, isso ele faz uma confissão porque isso é pecado. Não confiar no Senhor é pecado. Quando a gente perde a nossa confiança em Deus, nós estamos pecando. E é um pecado que tem que ser confessado. E fica uma pergunta, meus irmãos, será que nesses dias, nessa pandemia, nesse caos, nessa crise econômica, será que a gente tem perdido a nossa confiança no Senhor? Será que eu tenho perdido a minha confiança no Senhor? Será que você tem perdido a confiança no Senhor? Porque, meus irmãos, muitas vezes vem o desemprego, vem a doença, vem a morte, vem o medo, vem a ansiedade. E muitas vezes temos que admitir que, infelizmente, ficamos sem confiança no Senhor. Muitas vezes achamos que o Senhor não vai cuidar de nós, que não está cuidando de nós. E, meus irmãos, isso é um pecado. E temos que lutar contra isso. Porque nosso Deus está sempre cuidando de nós, como temos visto em toda a Bíblia, como temos pregado isso, como você tem lido na sua Bíblia, como você tem visto no seu dia a dia o cuidado e o suprimento do Senhor na sua vida. Então, meus irmãos, que possamos confessar os nossos pecados a Deus. Se alguém está tendo falta de confiança no Senhor, que dobre seus joelhos, confesse seu pecado a Deus e clame para o Espírito Santo, para que o Santo Espírito de Deus possa renovar a sua fé, possa renovar a sua confiança, possa renovar o seu amor nesse Deus tão tremendo, tão maravilhoso, tão misericordioso. E Abacuque continua, meus irmãos, falando que começa a sua confissão, pedindo para Deus fazer em sua geração, na geração do profeta Abacuque, as grandes obras que Deus tinha feito no passado. E, meus irmãos, Deus tinha feito coisas grandiosas, milagres que ninguém nem sequer acreditaria se fosse falado, se não tivesse sido visto por testemunhas. Desde o começo, você pode lembrar de Noé, o grande dilúvio que destruiu tudo, menos Noé e sua família que estavam na arca, ali seguros no Senhor. Um evento que não dá nem para a gente falar, uma obra grandiosa. A gente lembra das pragas, 10 pragas que Deus colocou ali no Egito, para que Faraó pudesse libertar seu povo. Logo após as 10 pragas, a gente tem ali a travessia do Mar Vermelho, o mar se abrindo e o povo atravessando sem nem molhar os pés em terra seca. A gente vê Deus parando o sol. A gente vê Deus dando vitórias para o seu povo em batalhas que, humanamente falando, não tinha como ganhar aquelas batalhas. E a sua grandeza, a grandeza do Senhor, era conhecida diante dos povos, muito por causa dessas grandes obras, que muitos viram essas obras, muitos viram esses milagres do Senhor. E todos falavam e tremiam e temiam o Deus de Israel, o nosso Deus, justamente por causa de seu poder infinito, porque tudo que ele podia fazer, tudo que ele queria, tudo que Deus quer, ele faz. Então, o povo ficava maravilhado com essas obras, com as obras do Senhor. Então, Abacuque pede: Senhor, faz essas obras maravilhosas que tu fez no passado, em nosso meio, em nossa geração. E, meus irmãos, que pedido para nós fazermos também. Que oração que nós temos que fazer ao Senhor. Senhor, faz essas grandes obras que tu fez no passado em nossa geração. Faz esses milagres, essas coisas miraculosas, essas coisas que ninguém pode imaginar que seriam feitas. Faz em nossa geração, Senhor. Que esse possa ser o nosso clamor, meus irmãos. Possamos orar pelo sobrenatural de Deus. Possamos orar clamando que Deus faça maravilhas. Possamos orar, meus irmãos, temos orado, que Deus acabe com essa pandemia de uma hora para outra, de uma forma miraculosa, que todos só possam dobrar seus joelhos e reconhecer que foi o Senhor, o poderoso Deus, que fez isso. Para que, fazendo essas grandes obras, o Senhor seja reconhecido por essas nações que não reconhecem ainda, que Deus seja visto e louvado por esses povos que ainda não dobraram seus joelhos ao Senhor. Que possamos orar, meus irmãos, com fé, porque o mesmo Deus que fez no passado é o Deus que servimos hoje.
Deus não muda, não há sombra de mudança em nosso Deus. Então, se Deus fez no passado, se for da vontade dele fazer agora, ele pode fazer todas essas obras e obras maiores ainda em nossa geração. Então, que esse também, meu irmão, minha irmã, seja a nossa oração. Senhor, faz obras maravilhosas. As obras que tu fez no passado, repete em nossa geração, para que todos vejam e para que todos te glorifiquem, para que todos louvem o teu santo e poderoso e bendito nome. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o profeta continua também a relembrar a grandeza do Senhor. Ele fala que a glória de Deus enche toda a terra. A glória do Senhor é uma coisa inimaginável. Ele diz que seu esplendor é como a luz do sol. E acho que todo mundo aqui já, pelo menos quando pequeno, tentou olhar para o sol, né? E por mais que a gente tente, você começa a botar o olho, já fecha, já tira, porque não tem como. Imagine a glória do Senhor, que é infinitamente maior do que a glória do sol, do que a luz do sol. Imagine, meus irmãos. Imagine, como a gente até viu no sermão passado, quando o Senhor Jesus voltar para levar a sua igreja, e vamos estar na novos céus e nova terra, que não vai precisar de sol, porque a glória do Senhor vai nos iluminar. De tão glorioso, de tão maravilhoso, de tão luminoso é o nosso Deus. Abacuque continua falando, né, de raios, fogo. Isso relembra quando Deus foi dar a lei para Moisés no monte. Não sei se você lembra, que quando o povo chega ali no monte e Deus está lá no monte para falar com Moisés e tem trovões e tem fogo e nuvens e o povo até fica com medo, o povo até diz, Moisés vai lá porque se nós formos nós vamos morrer, porque vamos ver Deus, vamos estar perto de Deus e nem podemos isso. Todos tremiam diante do Senhor, diante do poder do Senhor. Ele relembra as pragas do Egito, ele relembra o poder de Deus ali para punir os ímpios e ao mesmo tempo que o seu povo Israel não sofreu com aquelas pragas, porque Deus cuidava do seu povo, mas ele mostrou o seu poder ali para Faraó, mostrou o seu poder para todo o Egito e para todas as nações ali ao seu redor. Nações sendo derrotadas pela força do Senhor, não pela força do braço, como a gente até viu os babilônios aqui, que estavam, sendo usados por Deus, e eles estavam envaidecidos, achando que eles estavam ganhando as batalhas pelo seu poder, pela força do seu braço, pela sua inteligência, pelo seu exército. Mas o profeta faz questão de lembrar as batalhas vencidas, principalmente pelo povo de Deus, é pela força do Senhor. Sempre que Israel tentou lutar pela sua própria força, deu errado, perdeu as batalhas, mas quando eles foram em nome do Senhor, buscando a força do Senhor, eles sempre foram vitoriosos. E o profeta continua, está dizendo, será que a tua fúria, Senhor, é contra os riachos? É contra os rios? É contra os montes? Será que a fúria de Deus é contra a natureza? Será que Deus está irado com as árvores? Será que Deus está irado com os animais? E ele mesmo responde, claro que não. Deus está irado com as nações, com a impiedade das nações, com a violência, com a injustiça dessas nações. Deus está irado com a violência do ímpio, com o pecado, com a vida que não quer saber de Deus, uma vida que só busca seus próprios prazeres. Isso é que ira a Deus, uma ira santa, uma ira justa. Mas Deus não se ira com a natureza, Deus se ira com o pecado do homem, o pecado das nações. E Abacuque continua, sabe por que Deus fez essas coisas? No verso 13 você pode ver, sabe para quê? Deus fez isso, trouxe destruição sobre as nações, fez esses grandes milagres, essas pragas, essas vitórias em lutas improváveis. Sabe para que Deus fez isso? Sabe por que Deus fez isso? Deus fez isso para salvar o seu povo. Deus destrói as nações para salvar o seu povo. Deus envia pestes, faz coisas miraculosas para salvar o seu povo. Quantas vezes, meus irmãos, a gente não lê na Bíblia Deus agindo de forma miraculosa para salvar seu povo? A gente já leu aqui, né, Noé sendo salvo do dilúvio, sua família, o povo saindo do Egito pela força de Deus, pelos milagres de Deus. A gente vai ver lá na frente um improvável rei, falando aqui de Davi. Deus levanta um homem que humanamente ninguém ia escolher, tanto é que o profeta Samuel não achou que ia ser Davi o escolhido para ser rei, e Deus pega aquele cuidador de ovelhas, aquele pastor, e exalta ele para ser o rei, um dos maiores reis, o maior rei que Israel já teve. A gente vê
os juízes, na época de juízes, Deus levantando homens para salvar seu povo. A gente vê Josué na tomada da terra prometida, um povo numericamente menor, vencendo nações mais poderosas, mais fortes que eles. Quantas coisas sobrenaturais, meus irmãos, Deus não fez para salvar o seu povo, para salvar Israel. Está tudo aqui na Bíblia, é só você ler e ver. Meus irmãos, isso tem que nos trazer também a reflexão, porque temos visto algumas pessoas até com medo do que vai ser da igreja, né? Esse período de pandemia, será que Deus esqueceu a igreja, a gente não está podendo se reunir? Está sendo uma luta para muitas igrejas, dificuldades, né? Dificuldades para muitos irmãos, para muitas pessoas, e o povo de Deus sofrendo, o povo de Deus morrendo, o povo de Deus perdendo seus empregos, que isso tem atingido, tudo isso que está acontecendo tem atingido sim a nós, a igreja, ao povo do Senhor. Mas por tudo que lemos aqui, meus irmãos, você acha que Deus vai desistir da igreja? Você acha que Deus vai deixar de Você acha que Deus vai deixar de lado o povo comprado pelo sangue do seu precioso filho? Ou você acha que, como a gente vê na história da Bíblia, que na hora certa Deus vai vir e vai agir para salvar seu povo, na hora certa, no momento exato? Porque, meus irmãos, Deus nunca abandonou o seu povo. Nunca na história Deus abandonou o seu povo, aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que dobram seus joelhos e oram e clamam e confiam no Senhor. Deus nunca abandonou esse, meus irmãos. E Deus nunca vai abandonar. A palavra de Deus diz, Ele nunca vai abandonar o seu povo. Ele nunca vai abandonar a sua igreja. Então, meus irmãos, não tenha medo, não tenha ansiedade. Como a própria palavra de Deus diz, seja forte e corajoso. Vá adiante, porque quem está na nossa frente não é a força do meu braço, não é a força do seu braço. Quem está na nossa frente é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus dos exércitos, o Deus que cura, o Deus que provê, o Deus que é a nossa justiça, o Deus que é a nossa bandeira, o Deus que é nosso Criador. É esse Deus que vai à nossa frente, meus irmãos. É esse Deus que promete cuidar da sua igreja, é esse Deus que promete cuidar de nós, meus irmãos. Então, não tenha medo, não fique com ansiedade, porque o nosso Deus, com certeza, Ele nunca vai abandonar a sua igreja. E Abacuque continua mostrando que Deus é o socorro do seu povo e que Deus às vezes usa até as armas dos próprios inimigos para poder juízo para eles. E na própria história da Bíblia, você vai ver muitas vezes Deus fazendo o próprio exército inimigo entrar em guerra com o seu aliado, e eles terminam se matando ali e não invadem o povo de Deus. A gente vê eles lutando uns contra os outros, porque Deus usa muitas vezes o próprio inimigo para acabar com ele. Deus vem com seu juízo, Deus vem com a sua força. Deus vem, até quando Abacuque diz, né, parece que o exército está vindo para devorar o necessitado que está ali escondido, mas na hora certa o Senhor vem em socorro. E Ele usa o meio que Ele quiser, porque Ele é soberano, para trazer salvação, para cuidar do seu povo. E, meus irmãos, eu queria também lembrar, a gente tem falado aqui que Deus traz justiça, traz juízo, e o juízo de Deus, meus irmãos, é coisa muito séria. É a coisa mais séria que a gente pode falar. Porque, meus irmãos, o juízo de Deus é santo, é justo, mas a Bíblia fala que vai ser terrível o juízo do Senhor para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que não entregaram sua vida a Cristo. Eles vão ser punidos pelos seus pecados, meus irmãos, e não queira, meu irmão, receber a ira do Senhor. Nem brinque com isso. Se tem alguém ouvindo aqui que não entregou sua vida a Cristo, isso é muito sério. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados. Porque se estivermos lavados pelo sangue de Cristo, a justiça dele, porque ele foi justo, ele viveu uma vida sem pecado, então a justiça dele, ele morreu para que nós pudéssemos ter essa justiça para nós. Ele nos ajuda, quando Deus olha para nós, ele não vê o pecador Pedro, ele vê o sangue do filho dele, que foi dado em meu lugar. Ele vê o sacrifício de Cristo que foi dado no lugar daquele que se arrependeu e creu no Senhor Jesus. Então somente Cristo pode nos libertar da justa ira de Deus, meus irmãos. Então, se tem alguém ouvindo que não entregou sua vida a Cristo, eu oro para que seja hoje o momento que o Espírito Santo entre no teu coração e que você possa entender que a vida sem Cristo é uma vida que pode até parecer momentaneamente boa,
mas lá no fim vai ter o juízo de Deus. E se você não tiver coberto pelo sangue do Cordeiro de Deus, você vai ser punido por seus pecados, justamente punido por seus pecados, e vai sofrer a eternidade no inferno. Então minha oração é que você entregue sua vida a Cristo, você confie no Senhor Jesus, porque como temos visto aqui Abacuque falando, o justo viverá pela fé. Então essa é a minha oração, que você possa no dia do juízo final estar do lado direito do Senhor, do lado das suas ovelhas, do lado daqueles que confiaram e entregaram sua vida ao Senhor Jesus. No versículo 18 a gente vê que o profeta estremece, ele treme. E meus irmãos, a gente vê na própria Bíblia que quando os homens de Deus, os servos do Senhor, têm um encontro com o Senhor, conseguem realmente entender o Senhor, a reação é essa, a pessoa treme. Moisés tremeu, Moisés teve medo na sarça ardente. A gente pode lembrar de o apóstolo Paulo, quando teve a visão do Cristo ressurreto, na estrada de Damasco, ele cai do cavalo cego. O apóstolo João, quando tem a sua visão do Apocalipse, quando ele vê o Senhor Jesus, ele cai como morto no chão. Isaías, quando tem a sua visão da glória do Senhor no seu santo templo, ele perde as esperanças, porque ele vê a glória de Deus e reconhece que ele é pecador, e ele acha que vai morrer ali mesmo naquela hora. Porque a glória do Senhor, meus irmãos, quando nós entendemos quem é Deus, nossa reação é essa, é de submissão a Ele, de reconhecer que não somos nada e que Ele sim é o Todo-Poderoso, Ele sim tem um domínio sobre todas as coisas. Mas Abacuque estremece, mas ele entende a palavra do Senhor. Deus tinha falado com ele não tinha entendido da primeira vez. Deus fala de novo, então ele entende tudo aquilo que o Senhor tem preparado, tem planejado. Abacuque estava ansioso, você lembra? Ele queria que Deus agisse logo, ele queria que Deus que Deus punisse Judá logo, e depois ele pede para Deus punir a Babilônia. Ele queria que tudo acontecesse ali no tempo dele, na hora que ele quisesse. Mas agora ele entende que a justiça de Deus não vem no tempo do profeta, não vem no meu tempo, não vem no seu tempo. A justiça de Deus, e Deus vai trazer justiça, vai vir no tempo dele, no tempo que Deus achar oportuno, no tempo que Deus achar que é a hora de fazer isso. Porque muitas vezes, meus irmãos, Deus vai dar tempo, não vai trazer sua justiça logo, para que o povo se arrependa, para que o povo possa se arrepender dos seus pecados, e se arrependendo possam sair da ira de Deus e ir para as bênçãos do Senhor. A gente pode até lembrar do profeta Jonas, que Deus mandou ele para pregar para Nínive, dizendo que Nínive ia ser devastada se eles não se arrependessem. Mas o que aconteceu, para a glória do Senhor, aquelas pessoas se arrependeram e Deus não trouxe juízo para aquela geração. Depois, as outras gerações de Nínive continuaram em seu pecado, e aí sim Deus trouxe punição. Mas para aqueles que se arrependeram, não. Deus trouxe salvação para aqueles que se arrependeram. Mas foi no tempo do Senhor, não foi no tempo do profeta. É quando Deus quer que Deus vai trazer o juízo, como a gente viu aqui em Nínive. Não foi naquela primeira geração de Jonas que Deus trouxe, mas lá na frente, Deus trouxe sim o juízo para Nínive. E não adianta, como Abacuque percebe aqui, meus irmãos, a gente ver o ímpio e ficar com raiva, querendo que Deus traga juízo logo para ele, querendo que Deus puna o pecado naquele exato momento. Quando entendemos quem é Deus, meus irmãos, quando confiamos nesse Deus, quando entendemos que o justo vive pela fé em Deus, nesse Deus, tudo muda, meus irmãos. Então, a gente para de ficar ansioso, a gente para de querer as coisas no nosso tempo, a gente entende que Deus tem sempre o melhor para o seu povo. Então, temos que ter calma, porque se Deus não está fazendo algo nesse momento, é porque ainda não é tempo. Se Deus ainda não trouxe a cura dessa pandemia, é porque ainda não é tempo oportuno para o Senhor. Continuamos orando, feito o profeta ora, continuamos clamando ao Senhor, como o profeta clamou, mas continuamos calmos, sabendo que o tempo é de Deus e o tempo não é nosso. E Abacuque termina, meus irmãos, com um louvor ao Senhor. Ele termina a sua oração com um dos louvores, acho que mais lindos que a gente pode ler na palavra. Se você tiver com a sua Bíblia, abra aí de novo para lermos. Abacuque 3, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos,
Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Que lindo, meus irmãos. Que oração linda, que louvor lindo, que cântico lindo. Porque, meus irmãos, Abacuque reconhece que mesmo na dificuldade, mesmo quando falta algo em nossa casa, mesmo na violência, mesmo no sofrimento, mesmo na doença, mesmo na pandemia, mesmo na morte, mesmo na traição, mesmo no desemprego, mesmo na perseguição, mesmo na solidão, meus irmãos, mesmo no meio de tudo isso que temos vivendo hoje, mesmo quando não entendemos o que Deus está fazendo, meus irmãos, e muitas vezes não entendemos o que Deus está fazendo. Ainda assim, o profeta disse, mesmo quando parece que está tudo dando errado, parece que não vou ter o que comer, parece que eu não vou ter o que vestir, parece que não sei nem o que vai ser do meu amanhã. O profeta olha e diz, ainda assim, eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Meus irmãos, sabe por que o profeta faz isso? Porque ele entende. Ele entende que sua segurança não estava naquela cidade de Jerusalém. Ele entende que sua segurança não estava se Deus ia dar uma boa safra, uma boa colheita, se ele ia ter muitos animais ou não. Ele entende, meus irmãos, como a gente tem que entender que a nossa alegria não pode estar no dinheiro. Nossa alegria não pode estar se a gente está com a despensa cheia ou se está com a despensa vazia. Nossa alegria não pode estar na nossa saúde, no nosso emprego, se a gente está empregado, se a gente está desempregado, se a gente está saudável, se a gente está doente, se a gente está tranquilo, se a gente está ansioso. A nossa tranquilidade, meus irmãos, nossa confiança não pode estar nos nossos amigos, na nossa família. Apesar de que tudo isso é bom, mas a nossa alegria, meus irmãos, a minha alegria, a sua alegria, não pode estar nessas coisas. Porque essas coisas podem estar bem hoje e amanhã não está. Hoje a gente pode estar saudável, amanhã a gente pode estar doente. Hoje a gente pode estar empregado, amanhã a gente pode estar desempregado. Hoje a gente pode estar com a despensa cheia, amanhã a gente pode estar com a despensa vazia. Mas ainda assim, meus irmãos, a gente entende, como o profeta entendeu, a gente tem que entender que a nossa alegria não está em nada disso. A nossa alegria está no Senhor. É no Deus da nossa salvação, aquele que nos trouxe a salvação em Jesus Cristo, que está a nossa alegria. É por causa de Cristo que nos alegramos no dia bom e no dia ruim, porque nossa alegria não está nessas coisas dessa terra. Tudo isso é passageiro. Não somos habitantes daqui, somos apenas peregrinos. Nosso reino é outro. Nossa casa é celestial. Então, meus irmãos, a nossa alegria, a minha alegria, a sua alegria, não pode estar se o mundo está bem. Não pode ser, não pode estar alegre só quando está tudo bem em nossa casa, quando está tudo bem com nossa saúde. Não é assim, meus irmãos. Não é assim que Deus quer, não é assim que Deus ensina. Não é assim que Abacuque tem nos ensinado nesses sermões, nesse estudo que ele tem feito no livro dele, nessas pregações. O Senhor, o soberano, aquele que tem controle de tudo, ele é a nossa força, meus irmãos. Ele é a minha força, ele é a tua força. Ele foi a força de Abacuque, ele foi a força de Israel, ele é a força da igreja espalhada por todo o mundo. É o Senhor que é a nossa força. Mas isso quer dizer que a gente não fica triste? Claro que não, meus irmãos, ficamos tristes. O profeta ficou triste. Quando o desemprego vem, quando a doença vem, quando a morte vem, meus irmãos, e temos vivido isso em nosso meio. Temos visto pessoas com problemas financeiros. Temos tido, infelizmente, mortes em famílias da igreja por causa dessa pandemia, por causa dessa doença. Isso nos entristece, meus irmãos, claro. Não estou dizendo para você se alegrar com isso, não. A palavra de Deus não está falando isso. Essa questão de temos que fazer nossos cultos online, meus irmãos, às vezes dói no coração a saudade, o desejo de estar junto, aquela alegria quando a gente se reunia ali no templo e se abraçava e orava e louvava junto. Dói, meus irmãos, quando vemos pessoas no nosso meio ficando doentes, pessoas enlutadas, meus irmãos. Choramos com os que choram, meus irmãos.
Se é tristeza, mas não é isso que vai definir a nossa alegria, meus irmãos, porque a nossa confiança está no Senhor, a nossa força é o Senhor, porque quando passamos por esses problemas que temos passado, se pensarmos só nos problemas, meus irmãos, vamos cair em desespero. Mas se confiarmos no Senhor, se fizermos como profeta e dissermos o Senhor é a nossa força, o Senhor é a minha força, eu estou passando por isso, Senhor, estou desempregado, Senhor, mas Tu és a minha força, Senhor, eu perdi um parente, mas Tu, Senhor, é a minha força, Senhor, estou doente, mas Tu, Senhor, é a minha força. Quando entendemos isso, meus irmãos, podemos fazer como um Abacuque, podemos reconhecer que Deus nos leva para os montes altos, Ele cuida de nós, somos como servos, como aqueles animais que sobem ali, que andam pelos montes. O Senhor nos coloca, meus irmãos, em lugares altos, Ele cuida de nós, Ele nos tira das trevas, da tristeza, da ansiedade, do medo, e nos traz para a sua maravilhosa luz, nos traz para a sua paz, uma paz que excede todo o entendimento. E Abacuque termina, meus irmãos, mostrando que aquilo não é apenas uma oração, não é apenas uma confissão. Você pode ver aí no fim, ele diz que é um louvor ao Senhor, para ser tocado, para ser cantado por toda a congregação, porque ele reconhece que não é tempo de ter medo, não é tempo de reclamar, não é tempo de ficar ansioso. É tempo, meus irmãos, de adorar ao Senhor. É tempo, meus irmãos, de se alegrar no Senhor. É tempo, meus irmãos, de cantar louvores ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que me sustenta e que te sustenta e que sustenta a igreja dele, o povo dele, com a sua poderosa mão. É tempo de alegria, meus irmãos. Mesmo com toda a tristeza, mesmo com toda a dor, mesmo com a gente sem saber o que vai ser o futuro. Mas a nossa alegria, a nossa confiança está no Senhor, meus irmãos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, mesmo que não haja alimento nos campos, nós nos alegramos no Senhor. Nós exaltamos o Deus da nossa salvação. Meus irmãos, para a gente terminar, Abacuque, ele estava com medo. Ele chegou ali, olhou, viu que os babilônios iam invadir Jerusalém, e Deus confirmou isso para ele. E ele viu aquele povo terrível vindo, ele olhava para fora e via aquele povo terrível vindo para destruir sua cidade, para levar cativo o seu povo, para matar milhares ali no meio do seu povo. Ele olhava ao seu redor e via aquela sociedade, o povo que Deus tinha escolhido, vivendo de uma forma violenta, cheio de injustiça, cheio de impiedade. Ele olhava para os seus irmãos ali e ficava, meu Deus, esse povo está só pecando e não quer buscar ao Senhor. Abacuque olhava para dentro dele e ele tinha medo, ele não entendia o que estava acontecendo. Até quando Deus falou a primeira vez, ele continuava sem entender o que Deus estava fazendo. Mas que possamos ser como o profeta Abacuque, meus irmãos, que no dia difícil, no dia da provação, no dia que quando a gente olha para fora, e olhamos lá para fora, Abacuque via o exército vindo, e olhamos para fora e vimos essa pandemia, vimos os problemas econômicos e todo esse caos se formando lá fora. E olhamos ao nosso redor e vimos, Abacuque olhava e via impiedade e via injustiça, meus irmãos, e olhamos ao nosso redor. Só vimos impiedade, só vimos injustiça. É o que está aí nos noticiários, é o que está no dia a dia. Violência, injustiça, impiedade. E olhamos para nós mesmos e temos que ser sinceros, meus irmãos, que muitas vezes temos medo, muitas vezes temos ansiedade, muitas vezes nos perguntamos o que fazer. Mas, meus irmãos, que em vez da ansiedade, que em vez do medo, que em vez de ficar só olhando para os problemas, que possamos ser como Abacuque. Que no dia da provação, no dia mais difícil de nossas vidas, possamos olhar para o nosso Senhor. Esse Senhor que nos amou tanto,
que entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Esse Deus que nos ama tanto, meus irmãos, que prometeu coisas maravilhosas para nós. Então que no dia mais difícil, meus irmãos, e temos passado dias difíceis, alguns estão passando provavelmente os dias mais difíceis de toda a sua vida. Mas minha oração, meu irmão, minha irmã, é que mesmo nesse dia mais difícil, você possa olhar para o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o nosso Salvador, o nosso Redentor, olhar para Jesus Cristo e se alegrar nele. Que a nossa alegria não está nessas coisas. Nossa alegria está no Senhor, que fez os céus e a terra, o Deus da nossa salvação. Glória a Deus. Vamos cantar de novo aquele louvor que cantamos no começo, que fala justamente aqui dessa oração, desse louvor do profeta Abacuque. Eu lhe convido para você cantar junto aí na sua casa e orar ao Senhor e agradecer ao Senhor e engrandecer o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer e bendizer o teu santo e maravilhoso nome. Porque, Senhor, como vimos aqui, Senhor, não importa, Senhor, os problemas que temos passado, não importa as dificuldades, Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és a nossa canção, Senhor. Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa esperança, Senhor. Não colocamos a fé nesse mundo, Senhor. Colocamos a fé em Ti, Senhor. A Tua palavra promete que o justo viverá pela fé. Então, nós colocamos nossa fé em Ti, Senhor. E confiamos em Tuas promessas, Senhor, que viveremos. Ainda que possamos morrer aqui, Senhor, viveremos eternamente, porque Tu nos prometeste, Senhor, que vai voltar e vai ressuscitar a todos, Senhor. Vai ressuscitar a Tua igreja, Senhor, e levar ela, Senhor, para uma eternidade de alegria, de amor, Senhor, com a Tua presença ali em nosso meio, meu Deus. É por isso que estamos aqui, Senhor. É por isso que podemos Te louvar mesmo nessa pandemia, Senhor. É por isso que Te louvamos mesmo nas dificuldades, na doença, na morte, no desemprego, Senhor. Que a nossa alegria é Tu, Senhor. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Nós nos alegramos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos. Vamos orar para finalizar esse culto. Senhor, nosso Deus e Pai, nós Te agradecemos, Senhor, por mais uma noite que Tu nos permite estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra, nos alegrando em Ti, cantando louvores a Ti. Eu oro, Senhor, por cada membro da nossa igreja, por cada um que está vendo esse vídeo, Senhor.
possa derramar as tuas bênçãos nesses dias difíceis. Que teu Espírito Santo traga consolo, Senhor, para os enlutados. Traga consolo, Senhor, para aqueles que estão com medo, que estão ansiosos. Senhor, possa trazer paz, Senhor, para cada um, meu Deus, nesses dias tão difíceis. Mas que possamos sempre nos lembrar, Senhor, que Tu és a nossa confiança, Tu és a nossa alegria. É por Tu, Senhor, que estamos de pé, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Por isso que podemos fazer como Abacuque e nos alegrar em Ti, no Deus da nossa salvação. Cuida do Teu povo, Senhor, cuida da Tua igreja. Continua nos direcionando, nos usando, para a honra e glória do Teu santo nome. Salva vidas, Senhor. Teu Espírito Santo traga um avivamento sobre esse mundo, sobre esse país, sobre essa nação, sobre nossas cidades, meu Deus. Possamos continuar confiando em Ti, Senhor. Colocando nossa esperança em Ti. Te agradecemos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Seu Santo Espírito seja com a tua vida e com toda a Igreja de Cristo espalhada por todo o mundo, desde agora e para todo sempre. Amém. Fica na paz, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a todos.